Boa noite. Nós vamos falar hoje sobre prescrição e decadência, certo? Conceito, análises e interpretações, né, que são estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor. Eu vou trazer para vocês aqui um artigo que trata sobre a questão da prescrição e decadência, porque o texto que trata sobre prescrição e decadência não deixa bem claro o que vem a ser prescrição e decadência. Então é bom a gente dar uma olhadinha nesse artigo, que eu vou inclusive citar e vou enviar também, encaminhar para vocês. O autor, coisa fica demorada, é do Almeida, é Isaac Nogueira de Almeida. Ele trabalha com prescrição e decadência no direito civil. E esse artigo foi publicado pela revista do âmbito jurídico, então, do Rio Grande, né? Então tem aqui disponível, inclusive se vocês quiserem acessar, mas eu vou enviar para vocês o artigo também, certo? Qualquer coisa vocês podem também pesquisar no artigo. Mas a respeito da prescrição e decadência, o autor começa, o Isaac, ele começa a falar sobre prescrição. E ele diz que a prescrição, ela tem origem no vocábulo romano, do direito romano, e assim também a derivação dessa origem na língua portuguesa, e que provém da expressão latina prescricio, que significa escrever antes, no começo. Assim, no direito romano, sob o mesmo vocábulo, surgiram duas instituições que partem dos mesmos elementos: ação prolongada do tempo e inércia do título. Segundo o que ele consulta, o autor é Diniz, 2009, página 400. De início, as ações romanas eram de caráter perpétuo. Então, as partes podiam recorrer a qualquer tempo. Não havia prazo para que pudesse entrar determinadas ações. Mas com o passar do tempo, essas ações, elas foram sendo adaptadas às reais exigências. Assim, os pretores, que eram magistrados responsáveis pela administração da justiça, mas não legislavam. Porém, suas decisões eram protegidas legalmente, como a fixação de prazos às partes, porque eles, na verdade, os pretores vão ter um papel muito importante, embora eles não fossem magistrados, porque todos que ocupavam determinada função, eles eram magistrados. No caso dos pretores, eles eram magistrados, mas não legislavam. Quem legislavam eram juízes, magistrados juízes, né? E acontece que os pretores, eles teriam um papel de, como fosse, entre aspas, fiscais da lei. Eles verificavam o cumprimento das leis, se as leis estavam sendo cumpridas, e estabeleciam determinadas regras para que realmente a sociedade tivesse um andamento nas suas ações jurídicas que pudessem ter alguma validade perante
o juízo, né? Então eles não legislavam, porém as decisões eram protegidas legalmente, como a fixação de prazo ou prazos às partes, né? Já quanto à decadência, então nós falamos da prescrição. Sua origem, no caso da decadência, a origem vocabular vem do verbo latino cadere, que significa cair, que decai, cai. Existe desde muito tempo uma grande polêmica que diferencie prescrição e decadência. Tanto uma quanto a outra extinguem direitos por inércia no decurso de tempo para agir em determinado caso, sendo que a prescrição extingue o direito indiretamente e a decadência o atinge diretamente. A decadência faz decair o direito. A prescrição, não. Ela prescreve o tempo de você entrar com a ação, mas não o seu direito. Se dá para entender isso. Esse problema de distinguir prescrição de decadência foi assumido na própria exposição de motivos do supervisor da comissão revisora e elaboradora do Código Civil de 16 de janeiro de 1975. Já vinha sendo trabalhada a questão da revisão do Código Civil. Sendo supervisor de tal comissão o saudoso Miguel Reale, o pai do atual Miguel Reale, né? Filho. A exemplo do uso capião, aquele que não é proprietário de imóvel rural ou urbano, dentro dos limites máximos de extensão regulados pela lei, e faça dele área produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia pelo menos por 5 anos ininterruptos, adquirirá sua propriedade pela ação de uso capião, conforme Constituição Federal de 88, artigo 191, caput do artigo. Deste modo, enquanto que o morador faz do imóvel alheio sua posse, o decurso do tempo faz com que ele adquira um direito. No caso, a posse por uso capião, ao passo que o verdadeiro proprietário, por inércia, vai perdendo seu direito sobre a posse do imóvel, se extinguindo totalmente após o prazo citado anteriormente, prazo de 5 anos. Quer dizer, o indivíduo, isso para entender o que a decadência faz decair o direito para o proprietário e garante para aquele que tinha posse adquirir esse direito quando, passados 5 anos, ele consegue, com a sua ação de uso capião, garantir o direito de propriedade naquela área. O novo Código Civil Brasileiro trata da prescrição, assim como da decadência, em seu artigo 189 a 211, todos referentes ao título 4º do livro 3º de sua parte geral. Considera-se uma das melhores formas de explicar o significado do tema proposto, fazendo uma citação de um famoso provérbio, a saber, dormientibus non succurrit ius,
O direito não socorre aos que dormem. Sim, porque se você, por inércia, você não toma conhecimento, ora, aquele que está atento, que está ligado com a intenção de entrar com os campeão, ele consegue, após os 5 anos, o direito de propriedade daquela área. E o proprietário anterior perde o direito por sua inércia. A principal diferença entre prescrição e decadência é a de que a prescrição invalidará obliquamente o exercício do direito, sua ação, sendo tal direito excluído por mera consequência. Já na decadência, a extinção do direito é a própria consequência da inércia do titular. Eu acho que deu para entender aí a diferença. Por que de repente, a decadência, né, se refere diretamente à inércia do titular, certo?